Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui é Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo da semana passada, a pergunta do canal era como lidar com as aflições. No vídeo dessa semana, a pergunta do canal é se a reencarnação é coisa de Deus. Bom, uma vez que Jesus tocou nesse assunto, né, falando que é preciso nascer de novo para chegar ao reino dos céus, né, e também falou que João Batista era o Elias que haveria de vir, né, então João Batista, logicamente, é o renascimento do Elias, né, o João Batista é o Elias renascido, né. Então a gente acredita que sim, que seja coisa de Deus, né. Agora, quando a gente procura a verdade, né, que na verdade não existe. O que é eterno, né? É o bem, é o amor e a verdade, né? O resto tudo o tempo desfaz, né? O tempo é o Senhor absoluto da verdade, né? E a verdade vai aparecendo com o tempo, né? João fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, o buscador da verdade não pode se prender aos dogmas, às crenças, a limitação, né, do que já foi dito, né? Porque sempre o homem está muito distante da verdade absoluta, o homem terreno, né, bem entendido, ou nos planetas do nosso nível, inferiores ainda, no começo da sua evolução. Então, a verdade ainda não faz parte da Terra, né? Não a verdade absoluta, né? Então, a gente está tateando, procurando, né? Então, a gente não pode cristalizar as nossas ideias e fechar a mente, né, para ideias novas e também está sempre tentando entender o porquê das coisas, né, não ficar só na crença, né, senão é uma coisa de fé, né, na verdade a fé de qualquer forma é muito interessante e muito boa e é necessário, mas é uma coisa provisória também, né, porque quando você conhece a verdade, você já não precisa mais da fé, né, você acredita porque você conhece ou está vendo ou tem condições de analisar. Então, a fé é transformada em verdade, né? Então, por enquanto, quando a gente não chega na verdade absoluta, a gente tem que ter fé, mas também tem que ter um raciocínio por trás dessa fé, né? Porque essa é uma das grandes virtudes, né, do ser humano, é poder pensar, poder raciocinar, saber a razão das coisas, né? Senão a gente fica numa fé também muito frágil, né? Porque imagine que você tem um fundamento que acha que é verdade, e esse fundamento vem se revelar posteriormente que não era verdade, né? Ou não era inteiramente verdade. Então sua fé vai para o espaço, né? Vai ficar uma fé que não tem um fundamento seguro, né? Então, na questão de renascimento, fora a palavra de Jesus, né? Que logicamente tem outras pessoas que interpretam criativamente, né? Mas o que Jesus disse foi exatamente isso, né? O resto são interpretações, né? E então, quando você analisa não só as palavras de Jesus, mas o teor da vida, né? Porque a gente não pode se esquecer que Deus é sempre bom e justo, né? E amoroso, né? Então, se a gente foge disso, a gente perde o nosso Deus, né? Porque se alguma coisa foge disso, dessa análise de ser um ser soberano, soberano em amor, em justiça, em bondade, né? E aí a gente começa a ter algumas fraquezas no entendimento, se não uma perda numa parte da nossa fé, né? Então, uma coisa que é muito. Quando as religiões tradicionais falam que não existe, que a vida é única, né? A gente cria certos obstáculos que são complicados, né? Quando a gente tem que raciocinar em termos de justiça divina. Até pelas dificuldades, né, que a gente vê no dia a dia, né? São tantas, as coisas são tão diferentes para um e para outros, né? Enquanto uns nascem em berço de ouro e gozando de plena saúde, né? Nós temos irmãos nossos que nascem em condições de absoluta pobreza ou nascem em condições
de extrema doença ou de órgãos que não funcionam, ou membros que não existem, ou membros que funcionam irregularmente, né? Então, a gente, se aquela alma acabou de ser criada por Deus, né? Por que que Deus faz essa criação tão diferente, né? De uns sadios e outros doentes, né? Então, é muito difícil acreditar nessa justiça, né? E depois cria outras dificuldades para frente também, né? Porque se você tem, por exemplo, uma criança que conseguiu ficar apenas uma semana aqui conosco, uma semana de vida, né? Depois essa criança vai ser julgada como? Ela vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Se ela vai para o inferno é um absurdo, né? Porque ela não fez nada de mal. E se ela vai para o céu também é absurdo, porque ela não fez nada de bem, né? Então não houve essa aprovação, né? Não houve o lidar com a vida, né? Então como é que vai ser julgado? Se todos nós somos julgados, né? E cada um segundo as suas obras, né? Cada um será julgado segundo as suas obras. Então, como é que ficaria, né? Como é que ficaria o caso daquelas pessoas que renascem ou com problemas mentais, ou renascem em total dependência dos outros, por paralisia, por tetraplegias ou outras coisas assim, e fica a vida inteira praticamente sem nenhum livre-arbítrio, sem nenhum domínio de si, né? Porque são outros que decidem por ele, né? Essa pessoa, como é que vai ser julgada? Ela não fez o bem, porque não havia oportunidade de fazê-lo, né? Mas também não fez o mal, né? E aí essa pessoa vai para onde, né? Então, nas filosofias reencarnacionistas, isso é explicado de uma forma até mais científica, né? Porque, digamos que a pessoa, por exemplo, num grau de extremo desespero, pôs um fim à sua vida, se jogou de um penhasco, né? Essa pessoa não é, naturalmente, pode ser uma pessoa muito boa, que apenas não conseguiu enfrentar as dificuldades da vida, né? E aí essa pessoa, de acordo com as religiões tradicionais, vai para o inferno, né? Sem nenhum apelo, né? Algumas religiões até não dão os sacramentos, essas coisas assim, né? Porque já que a pessoa vai para o inferno mesmo, então não adianta rezar por ele. Então é uma coisa que também não vai junto. Aí a gente não vê o amor e nem o perdão de Deus, né? Onde é que está o amor e onde é que está o perdão, né? Onde é que está o perdão sete vezes, 70 vezes, né? Então, as filosofias reencarnacionistas explicam que aquela pessoa vai voltar, né? E vai voltar com bastante dificuldades, porque quando ela destruiu o seu corpo, ela rompeu o equilíbrio do corpo espiritual também, né? Ela não pode destruir, porque o corpo espiritual é indestrutível, mas ela rompe o equilíbrio energético dos chakras, né? Que são os centros de força que comandam o organismo, e essa é a base para o renascimento, é a base para as células físicas, né? Fazer as suas funções adequadas, construir os órgãos, construir os membros, né? Fazer todas as suas funções e criar todos os seus sistemas, a mente, coração, pulmão, tudo isso é feito dentro, em cima, né? De uma base energética, né? E se essa base está rompida, né? Que a pessoa teve esse ato translocado, né? Então, ela acaba tendo uma volta totalmente, pode vir com tetraplegias e outros problemas, né? Conforme o centro de força que foi mais severamente atacado, né? E aí essa pessoa, isso é uma questão de física transcendental, né? A pessoa necessita desse tempo, né? Para reequilibrar a sua consciência, para acalmar, né, a sua consciência, né, para poder refazer mentalmente esse corpo, esse reequilíbrio, né, do corpo energético, né, através da observação dos demais, vendo as pessoas terem as suas vidas livres, andando e pulando e cantando, né, e ela ali tolhida de tudo, né, então nesse silêncio interior ela vai reconstruindo esses centros de força, né, para que numa próxima oportunidade ela possa vir tão sadia quanto os outros, né? Então isso, por esse raciocínio, a gente tem aí a justiça, né, se fazendo, né, porque a pessoa terá que refazer o prejuízo causado a si mesma, né? Logicamente se estende também, se a pessoa causou algum prejuízo ao outro, terá que também sofrer essas mesmas injunções, né, do sofrimento causado. Nesse caso, a pessoa causou a si mesma, né? Então ela sofre no seu próprio corpo
Mas não é uma vingança divina, é uma questão de lei, né? De você ter que resolver pela física transcendental. Quando você tem um problema em algum plano de manifestação, né? No nosso caso, o plano físico, você só pode resolver de volta no plano físico, você não pode resolver isso no plano espiritual, né? Então, você resolve os problemas criados num plano, dentro do mesmo plano. Então, você retorna para refazer isso aí, né? Então, essa é uma explicação que contempla a bondade divina, né? Porque não jogou a pessoa no inferno, né? Fez a pessoa reviver e deu toda a oportunidade para a pessoa reequilibrar a sua mente, né? Reequilibrar a sua consciência e voltar a viver feliz, né? Então, essas explicações das filosofias reencarnacionistas dão uma dimensão assim bem maior, né, da bondade de Deus. Acredito eu, né? Logicamente, não sou dona da verdade, mas acredito eu que dá uma explicação mais racional, né, para o que a gente vê, né? A gente não pode tapar os olhos e acreditar naquilo que as pessoas querem que a gente acredite, né? A gente tem que enxergar a realidade, né, raciocinar e tirar nossas conclusões, né? É assim que a gente tem um crescimento sadio, né, mental, espiritual e consciencial, né, para a gente poder não negar a realidade, né, porque a realidade é a única coisa que existe, né. O resto, as fantasias e as ilusões todas serão desfeitas há algum tempo, né, em algum dia. Agora, a realidade, a verdade, algum dia, pelo contrário, né, algum dia ela será exposta, né, e aí ela vai triunfar, porque só existe a verdade, né. Os outros são todas coisas provisórias que as pessoas criaram, né? Então, como a gente está numa época de revelação, né? Provavelmente esse assunto vai ser um assunto corriqueiro do próximo estágio nosso, né? Espera-se até que isso seja muito mais comum, né? Não só seja uma crença generalizada, né? Na reencarnação, mas também que cada um de nós tenha a possibilidade, né, de contatar com seus familiares, né, já falecidos, né, tirando esse horror da morte que a gente tem, né, a gente fala que ama muito o ser que nos deixou, né, mas se ele aparecer perto de nós, a gente solta até um palavrão às vezes, né, volte para o lugar de onde você veio, né, então, quer dizer, esse horror que a gente tem da morte, não pode nem falar nesse assunto em alguns lugares, né, e é por causa dessas crenças também, né? De achar que a vida é só física, ou morreu, acabou, ou morreu, vai ficar ali esperando até a vontade de Deus, né? Para dar uma solução para a nossa vida, né? Uma outra coisa que é muito importante nessa análise é que tira das mãos do Criador a responsabilidade por essas coisas tão tristes, né, que a gente vê. Então, na verdade, a responsabilidade volta para a mão da criatura, né? Então, nesse caso específico do exemplo que eu dei, né, a pessoa foi responsável pelo dano causado a si e depois ele é responsável, ele mesmo, por reparar, né? Quer dizer, é uma lei que funciona automaticamente, né? Não é uma vingança divina, né? E não é um castigo, né? É simplesmente uma questão de técnica, de física transcendental, né? É uma questão científica, na verdade, né? A pessoa precisa desse tempo para se refazer. Então, essa falta que faz justamente de você ter a consciência dos seus atos, saber que você é responsável, saber que você está nas suas mãos, construir o seu futuro através dos seus atos, né? E não mais através de uma graça divina, porque você rezou tantas orações para lá ou para cá, né? Mas na verdade o que importa é o que você aprendeu de amor, de fraternidade, de perdão, né? E é isso que realmente conta e é isso que cada um pode fazer por si mesmo, né? E essa é a verdadeira evolução, né? Não ficar esperando a graça divina, mas fazer o seu futuro com as suas próprias mãos, né? Através das suas boas ações, se reconstruir a cada dia, né? Ser uma pessoa nova a cada dia e uma pessoa cada dia melhor e mais consciente e integrada no seio do cosmos, né? Ok? Então, amigos queridos, para não ficar mais muito longo o vídeo, nós ficamos por aqui e uma boa semana para vocês. Se você gosta do assunto, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal e até uma próxima. Um beijo no coração de todos.